Bom, pessoal, estava eu nas minhas caminhadas de manhã, 1h30 mais ou menos. Eu entro aqui na brincadeira aqui de fazer os áudios e tal, dependendo do dia, 3h30, 4 horas. E depois termino tudo e tal, tomo um café e vou caminhar, 1h e pouco e tal. Então, às vezes eu estou ouvindo, sempre ouço os áudios que eu faço, e isso é uma coisa que, inclusive, dei a dica para o Borella. O Borella foi fazer uma palestra nos Estados Unidos. Eu falei, cara, compra um gravador, grava a tua palestra e ouve depois. De uns 2, 3 meses para cá, todo dia eu ouço todos os áudios que eu faço. Vejo que às vezes cometi erros de concordância, porque são áudios que eu gosto de fazer improvisados, não fico ouvindo e repetindo e editando para ter essa coisa assim mais espontânea, e às vezes acontece alguns erros de concordância, algumas coisas que você fala que não deveria falar. Eu até vou fazer um curso agora, falei de Matrix, ouvindo, né? Em vez de falar de pílula vermelha, a pessoa para tomar pílula azul. Uma coisa tão importante, mas... Então a gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo. Então eu, depois que esgotei os assuntos todos, inclusive as mentorias que eu faço, eu gravo e ouço também, para depois refletir sobre aquilo que eu disse, aquilo que o mentorando pensou. Eu botei um documentário sobre minimalismo. Por acaso veio e aí eu comecei a escutar. Então eu acho que é uma discussão bem interessante. O minimalismo é uma linha de pensamento, uma linha filosófica. E aí eu chamei minimalismo de uma reflexão filosófica, que é a filosofia do consumo. A ética do consumo. O minimalismo entra dentro uma sala, abre uma sala, você escreve assim, filosofia do consumo. Aí você vai dizer assim, olha, tem uma galera aqui que pensa essa questão da filosofia do consumo, que tem uma proposta ética minimalista. É uma proposta ética de consumo minimalista. Aí já dentro desse documentário, um cidadão falou, eu não acho que minimalismo é o termo melhor. Melhor seria essencialismo. E eu pensei comigo, talvez suficientalismo, alguma coisa que seja suficiente, essencial. Eu, por exemplo, comprei um aspirador de pó robô. Já falei sobre isso, vou repetir. Tem apelido dela de Zeza. Zeza me ajuda, eu não pego mais vassoura. Minha casa nunca teve tão limpa. E eu comecei a criar um critério de qualidade que quando eu olho para o chão, qualquer coisinha, eu já vou limpar. Por quê? Porque criou um padrão. Depois eu complementei com a Anitta. A Anitta foi minha primeira babá. Chamei o aspirador de pó de mão de Anitta. E também, toda vez que eu como, que eu acabo de comer, passo a Anitta por cima da mesa. Na bancada, corto abacaxi, passo na bancada. Então está tudo limpo, como nunca teve. E eu passei a ter um critério de excelência na limpeza que eu nunca pude ter. Porque elas me ajudam. Então isso para mim é suficiente. Eu não preciso mais. Não quero uma coisa mais sofisticada que a Zeza. A Zeza está super bem. E se tiver que amanhã achar que pode fazer mais ainda, ótimo, posso até comprar. Mas eu não comprei para ninguém, comprei para mim. A satisfação que eu tenho de ver a casa limpa é minha. Não estou mostrando para ninguém. Então isso é uma ética de consumo. É uma discussão ética sobre consumo, que vai bater na ética do trabalho. Aí nesse documentário você vai ver a discussão sobre a ética do trabalho. Porque se você começa a ter um padrão de consumo, que às vezes você nem reflete, muito alto, que você começa a comprar as coisas para os outros, para mostrar para os outros que você tem, você está com um armário com 200 coisas, 200 pares de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Na verdade, você também vai ter que ter um trabalho que você tem que ganhar coisas, dinheiro, para sustentar o teu modo de vida. E aí então eu coloquei que existe uma relação entre a ética do trabalho e a ética do consumo. São casadas. E você vai ver nesse documentário que as pessoas falam isso.
Quando eu baixei a minha bola de consumo, eu pude fazer mais escolhas em relação ao trabalho. Eu pude começar a dizer não para determinadas coisas e sim para outras coisas. Isso tem a ver com o projeto de originalização. E o projeto de originalização junta em cima essas duas questões, que é o que a nossa querida Titi Ayn Rand chama de metafísica. Metafísica é o que Aristóteles falava que é a pergunta original, que eu estou chamando aqui de ética da sobrevivência. Ética da sobrevivência envolve a ética do trabalho, como é que eu vou ganhar dinheiro e como é que eu vou gastar o dinheiro. E aí você então tem nessa ética da sobrevivência, na metafísica, a pergunta-chave: o que eu vou fazer com a minha existência? Eu vou ser uma pessoa que vai consumir, vai comprar isso, vai comprar aquilo para mostrar para os outros? Ou eu vou me preocupar de comprar o suficiente? Porque quando você começa a viver uma vida mais minimalista, digamos assim, você começa a poder dizer não para uma série de coisas. E você começa a dizer sim para uma série de coisas em termos de trabalho. Então as coisas estão casadas. Quando a gente fala de projeto de originalização, você começa a caminhar. Outra coisa, você vai caminhando para nichos. O cara, sei lá, ele produz um queijo artesanal, porque ele começou a investir na sua originalização, ele vem de uma família que já fazia queijo, então ele começa a desenvolver um queijo todo especial, etc. Obviamente que esse queijo, não é todo mundo que vai consumir esse queijo, algumas pessoas vão consumir esse queijo. Então ele vai se relacionando com um determinado nicho de mercado. Então a gente está vivendo hoje, galera, a civilização 2.0 é a possibilidade que a gente está tendo com esse novo modelo de sobrevivência que a gente está entrando. Há um aumento radical de personalização, há um aumento exponencial da originalização das pessoas. As pessoas estão podendo ser muito mais originalizadas e se originalizando do que podiam antes. E aí vem essas conversas, obviamente, que as pessoas estão refletindo sobre: eu preciso de tudo isso? Eu preciso de um carro? Eu preciso comprar um apartamento? De vez em quando você vê no YouTube o cara que tem um cara lá no TikTok, que você vê o cara mora lá nos Estados Unidos, ele dizendo: eu moro aqui, comprou um trailer, aí ele encosta perto de uma academia, paga não sei quanto na academia e toma banho na academia, não sei o que, papá, e vive ali. Essa é uma discussão minimalista. Eu tenho uma amiga minha que está na praia, que resolveu mudar para a praia, está vivendo num lugar bem pequenininho. Pô, ela trabalhava em umas coisas que ela não gostava e resolveu ir para lá. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Ética do consumo, ética do trabalho e, no geral, a ética da sobrevivência, a metafísica. O que você vai querer fazer da sua vida? É isso. O que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros 3 anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso, e depois você precisa entender o que é um inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Depois eu sou inquieto, quero entender tudo isso, quero entender esse cenário e eu